Olá, meu nome é o professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de Física. Olá, vamos dar início agora à aula de número 2 da competência 6, que se intitula Fenômenos Físicos. Ora, pois bem, na aula passada nós começamos a discutir a cinemática ou movimento, Nós descrevemos matematicamente condições de movimento, Definimos movimento e a partir dessa definição colocamos algumas restrições e descrevemos tipos de movimento. Nesta aula de agora nós iremos representar conceitualmente o porquê desse movimento, Nós vamos tratar o fenômeno do movimento partindo da ideia de que ele possui uma gênese ou algo que mantém o movimento nas condições que nós vimos nas aulas passadas. Representar o movimento dessa forma conceitual intitula-se a dinâmica, E representar a gênese do movimento é uma questão fenomenológica, de você observar o fenômeno. Então a pergunta que a gente pode se fazer a partir de então é: por que o movimento se dá? Quais são as condições que permitem com que o movimento exista, Então, de uma forma assim, a ponto de observação, você pode representar essa ideia da seguinte forma: que um corpo ele adquire movimento quando há um agente externo que faz com que ele adquira movimento. Como assim? Se nós olharmos aqui para essa garrafa, ela vai permanecer nessa condição para sempre, até que eu venha de fora e interaja com ela, Essa interação entre minha e a garrafa faz com que ela adquire movimento, Sempre com que um corpo adquire movimento ou muda o seu estado de movimento, Por exemplo, realiza uma curva, com certeza absoluta há uma interação entre dois corpos para que isso aconteça, Por exemplo, quando você anda, você interage com o chão. Quando um barco navega, ele interage com a água, se for um barco a motor, ou então com o vento, de fora, externo, ação externa, caso seja um barco à vela, O avião, quando voa, ele interage com o ar e por aí vai. Sempre que há movimento ou mudança de estado de movimento, com certeza absoluta, há uma interação externa entre dois corpos que permite que tal gênese de movimento se realize. Então é a partir dessa ideia de que a matéria interage com a matéria e essa interação, ela se manifesta a partir da mudança de estado de movimento, que nós iremos agora definir um dos conceitos principais, um dos conceitos mais básicos para que você entenda todo tipo de gênese de movimento, A interação da matéria com a matéria, cujo este efeito dinâmico que se manifesta, que nós observamos, é a mudança de estado de movimento, se chama força, A gente representa essa ideia com um nome. Então, definindo conceitualmente, a força é a interação entre dois corpos, da matéria com a matéria, cujo efeito dinâmico é a aceleração, Eu vou representar essa mudança de estado de movimento, ou então essa mudança de velocidade do corpo a partir de informações cinemáticas. Isso porque a gente consegue medir a aceleração. Então, a partir dessa ideia de mudança de estado de movimento, a gente vai representar o conceito de força. Ora, representar essa definição, solidificar conceitualmente essa definição, pessoal, a gente precisa representar quais são as propriedades da matéria e como ela se relaciona com a interação, Então eu fiz aqui 3 grifos e a partir desses grifos nós vamos definir um conjunto de leis que são chamadas de leis de Newton. Aqui só uma questão um pouco pragmática, é que quando a gente fala as leis de Newton, na verdade a gente está personificando um conjunto de ideias. O Newton ele não foi o único responsável por pensar nessas leis e nessas definições. Na verdade, o Newton ele foi muito feliz quando ele conseguiu juntar uma série de teorias que aparentemente eram completamente diferentes, e um grupo de teorias que conseguiram representar bem esse fenômeno da gênese do movimento, permitindo que se explique, a partir dessas ideias, diferentes tipos e casos de movimentos que até então eram tratados de formas diferentes. Então, o êxito, do Newton foi justamente conseguir
solidificar esse conjunto de teorias que já existiam, né? Inúmeros filósofos, pensadores já tinham inúmeras versões para justificar o movimento, só que para cada caso havia uma justificativa, uma teoria diferente, né? O Newton ele conseguiu solidificar todas essas situações num conjunto, né, que representa muito bem todas essas situações, lógico, dados certas aproximações, né? Representar as propriedades da matéria e essa relação com a interação, né, solidificar esse conceito da matéria, constitui na primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton também pode ser chamada de lei da inércia. A lei da inércia, pessoal, é uma propriedade intrínseca à matéria, que justifica um caso um tanto quanto óbvio, né, ou um tanto quanto simples, porém é necessário representá-lo fisicamente, né, que é essa situação, né, a da garrafa. A garrafa aqui, neste equilíbrio que ela se encontra, ela tende a manter esse equilíbrio até que um agente externo o tire desse estado de equilíbrio, né? No caso aqui, eu venço esse estado de equilíbrio do corpo, eu tiro esse estado de equilíbrio do corpo, né? Justificar essa propriedade que o corpo tem de manter este estado de equilíbrio é conhecido como inércia. Preste atenção, porque a inércia é uma propriedade exclusiva da matéria, do corpo, não é uma força, né? Não é uma interação. A inércia ela é intrínseca à condição do corpo ser dotado de matéria. Então todo corpo que está em um estado de equilíbrio, ele tende a manter esse estado de equilíbrio. Só que tome cuidado, porque existem dois tipos diferentes de estado de equilíbrio. Um estado de equilíbrio que justifica o repouso, que é chamado de equilíbrio estático, e um equilíbrio que é indistinguível ao estado de estático, né? É o equilíbrio dinâmico, ou seja, uma condição em que um corpo se encontra em velocidade vetorial constante, ou seja, a velocidade não se altera em módulo, direção, tampouco em sentido. Portanto, a gente chama esse movimento em que a velocidade vetorial é constante de movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento que se dá em uma reta que não varia, que é constante em módulo, direção e sentido. Por que existem dois tipos de equilíbrio? Porque é impossível você distinguir uma situação de repouso de uma situação de velocidade vetorial constante, né? É uma mera questão referencial. Por exemplo, se eu estou com esse giz aqui na palma da minha mão, pessoal, para os meus olhos, né, esse giz está em repouso. Para você que está aí em casa, você enxerga o giz em movimento. É impossível, não há física que diferencie essa situação dos meus olhos, que caracteriza o repouso, para vocês, que caracteriza o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se eu começo a me deslocar com o giz aqui na mão, ele tem uma tendência de permanecer nesse estado de equilíbrio, que para os meus olhos é o repouso e para o referencial de vocês é o movimento retilíneo uniforme. Caso eu me desloque e dê uma freada brusca, esse corpo tende a manter esse estado de equilíbrio, né? Então a gente vai enxergar o quê? A gente vai enxergar esse giz, a partir do momento que eu dou a freada brusca, a gente vê que esse giz, ele continua com o seu movimento, que em relação a vocês é um movimento retilíneo uniforme, é por isso que ele é projetado, que em relação a mim, preste atenção porque agora é bem passível de confusão, para os meus olhos, pessoal, ele continua em repouso. Na verdade, o que acontece é que como eu dou uma parada brusca, pessoal, na verdade eu vou para trás, né? O giz ele continua no repouso em relação aos meus olhos. Esse problema ele é indistinguível, né, para esses dois referenciais. Que nem, por exemplo, quando você está no ônibus, né? Em relação ao ônibus você está em repouso. Em relação às pessoas que estão na calçada, você está em movimento retilíneo uniforme. É impossível distinguir essas duas situações. Quando o ônibus freia, dá uma freada brusca, em relação às pessoas que estão na calçada, você tende a manter esse movimento de retilíneo uniforme. É por isso que ele vê você sendo projetado, né, para frente. Na verdade, falar estar sendo projetado não é uma palavra tão boa, porque parece que alguém te empurra, né? Na verdade, você mantém esse movimento retilíneo uniforme. Em relação ao ônibus, você tende a manter
o mesmo ponto, né? Você tende a manter o repouso, só que como o ônibus freia, ele vai para trás do ônibus e você continua no mesmo ponto, que dá a impressão de que você está se deslocando para frente, né? Essa propriedade intrínseca à matéria é o que justifica a inércia de um corpo. Presta atenção, como é uma propriedade da matéria, quanto maior for a quantidade de matéria, maior é a tendência que o corpo tem em manter esse estado de equilíbrio, né? Por exemplo, se você pega, sei lá, duas pessoas que estão num patins, né? Ambas têm massas diferentes, uma pessoa que tem uma massa muito maior do que a outra, né? Se você for empurrá-las, qual das duas é mais fácil de adquirir movimento, né? A mais leve, ela consegue adquirir um movimento muito mais fácil, isso porque ela tem uma tendência menor em manter esse estado de equilíbrio, a inércia dela é menor. Pois bem, agora nós vamos discutir o efeito dinâmico da interação da matéria com a matéria. A gente discutiu até então a propriedade intrínseca à matéria, agora nós vamos discutir o efeito observável, né? A manifestação da interação da matéria com a matéria. Nós vamos descrever essa mudança de estado de movimento do corpo, aqui como meu grifo, o efeito dinâmico, né? Discutir o efeito dinâmico constitui a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton também é conhecido como princípio fundamental da dinâmica. É aqui que se dá toda a base matemática, né, para essa interação da matéria com a matéria. A gente, a partir do efeito observável, que é a aceleração, a mudança de estado de movimento, nós vamos representar as interações. Preste atenção, eu me pronunciei no plural, são as interações que nós vamos discutir, né? Porque quando um corpo adquire movimento, pessoal, na verdade não é uma única interação que age sobre ele, né? A gente pode pensar, por exemplo, para manter esse repouso da garrafa, a gente não tem uma única interação, a gente tem uma série de interações que permitem com que ele se manifeste no repouso, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem a interação da garrafa com a superfície da cadeira, né? E a interação da garrafa com o planeta. Essas duas interações é que vão se manifestar no efeito dinâmico, né? Caso eu venha aqui e eu faça com que há uma nova interação, esta nova interação pode acelerar, né, mudar o estado de movimento do corpo, né? Então, representar essas ideias que eu mostrei para vocês, pessoal, se faz necessário com que a gente tenha o discernimento de certas coisas. Como a primeira coisa, que é o seguinte: se eu interajo com o corpo, né, o corpo vai adquirir uma aceleração que possui uma direção e um sentido, ou seja, há na interação um caráter geométrico. Nós vamos representar geometricamente essa aceleração, essa mudança de estado de movimento, levando em conta que há uma direção e sentido na interação. Por exemplo, eu interagindo com a cadeira paralelamente ao solo em sentido à minha direita, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a garrafa se desloca nessa direção e nesse sentido. Se por um acaso eu interaja com a garrafa na horizontal para cima, a garrafa adquire essa aceleração, né? Essa direção e esse sentido, né? Então, ora, como há uma direção e um sentido envolvido, pessoal, a força, né, ela possui um caráter vetorial, né? Ela está embutida nessa descrição uma direção e um sentido. Além do mais, pessoal, a aceleração, como eu havia dito, ela não se manifesta a partir de uma única interação, mas sim da resultante de todas elas, né? Um corpo adquire aceleração, né, na resultante das interações, não na direção e sentido de uma única, mas sim na resultante vetorial de todas as interações, né? Ou seja, a gente não vai descrever a força matematicamente, nós vamos descrever a manifestação da aceleração, e a aceleração se manifesta pela resultante, né? É um erro muito comum as pessoas descreverem força como sendo simplesmente a força é a massa vezes a aceleração. Não, esse é um conceito errado, pessoal, um erro físico por trás disso. Por quê? Porque na verdade você está descrevendo a aceleração a partir da resultante, e a resultante não é uma única força. É por isso que a gente tem que ter uma palavrinha que represente essa ideia. Ou seja, nós vamos representar a força resultante matematicamente. Aí você vai falar, é a mesma coisa. Não, não é, porque essa palavrinha resultante, ela indica que para que a gente tenha o efeito dinâmico, para que a aceleração se manifeste, se faz necessário matematicamente
que haja uma soma vetorial, ou seja, todas as interações que atuam no corpo contribuem de uma certa forma para a manifestação da mudança de estado de movimento, ou seja, para a aceleração, né? Então essa resultante, essa soma vetorial que nós vamos descrever, né? Essa força resultante, ela atua num corpo de massa, né? Que possui uma certa inércia, né? Então nós vamos representar por símbolos a força resultante, né? Com o caráter vetorial atribuído a ela, lembrando que essa anotação, a simbologia para representar que uma grandeza tem informações geométricas de direção e sentido. Nós vamos representar pelo símbolo M a massa inercial desse corpo, né? Ou seja, essa tendência, né? A quantidade de matéria dele, a tendência que ele tem em manter o seu estado de equilíbrio. E por último nós vamos representar a aceleração, que também possui um caráter vetorial, é uma informação geometricamente definida a partir da sua direção e sentido. Então, juntando esses conceitos, o que a gente tem, pessoal? Que para um corpo, né, de mesma massa, né, se a gente manter a massa constante de um corpo, quanto maior for a resultante, maior vai ser esse efeito dinâmico, mais expresso ele vai ser, mais abrupto vai ser essa mudança de estado de movimento do corpo, né? Ou seja, a força resultante e a aceleração, elas têm que ser diretamente proporcionais. E como nós vimos anteriormente, pessoal, quanto maior for a massa do corpo, menor é essa aceleração que o corpo adquire. Portanto, a massa e a aceleração inversamente proporcionais, mantendo a mesma intensidade de interação. Se nós juntarmos esse conceito em uma representação matemática, a gente vai ter esta representação aqui, né? Presta atenção que essa representação matemática indica a soma vetorial das forças que atuam no corpo, é o produto da massa vezes a aceleração. É completamente diferente de se afirmar que a força é a massa vezes a aceleração. Na verdade, a gente descreve isso, pessoal, a força resultante, a soma vetorial das forças que atuam em um corpo de massa m é o produto da massa vezes a aceleração. Fazendo uma análise vetorial dessa representação matemática, eu tenho o quê? A aceleração é um vetor, né? Aqui está indicado por um vetor, né? Um número vezes um vetor, pessoal, quando esse número é positivo, a única coisa que irá se alterar no vetor é simplesmente o seu módulo. Então, o que a gente pode afirmar? Que a força resultante e a aceleração vetorial, né, essas representações geométricas das informações, elas possuem a mesma direção e o mesmo sentido, né? Então, um corpo adquire uma mudança de estado de movimento, cinematicamente falando, uma aceleração, quando há uma força resultante, né? Essa força resultante é o que projeta o corpo nessa direção em sentido em que a aceleração se manifesta. A representação da unidade da força resultante é a unidade da força resultante é a unidade de massa vezes a unidade de aceleração, ou seja, a unidade de força resultante vai ser quilograma, que é a unidade de massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, isso no sistema internacional. Representar a unidade de força por quilograma metro por segundo ao quadrado equivale a dizer Newton, né? Então, 1 quilograma metro por segundo ao quadrado é equivalente a 1 Newton, né? Em homenagem ao Isaac Newton, que contribuiu de forma muito precisa e positiva para essas representações que nós utilizamos hoje, né? Então, a unidade de força resultante ou dessa manifestação observável da interação da matéria com a matéria são os newtons no sistema internacional. Então, aqui eu só vou pegar um caso particular, pessoal, porque pode gerar algum tipo de confusão, né? Eu vou mostrar matematicamente, né, o fato do referencial em repouso e o referencial em velocidade constante, velocidade vetorial constante, eles serem indistinguíveis, né? Então, olha aqui, ó, um corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, quais são as condições matemáticas que descrevem esse sistema, né? É você afirmar que a velocidade do corpo é nula ou a velocidade vetorial do corpo é constante. Por que são indistinguíveis uma situação da outra, pessoal? Porque se nós utilizarmos da definição matemática da aceleração, a aceleração é a variação da velocidade em relação ao intervalo de tempo. Então a aceleração, ela mede a taxa com que o vetor velocidade varia em relação ao intervalo de tempo. Se ora eu falo que a velocidade é nula ou a velocidade vetorial é constante, eu posso afirmar de maneira genérica que ela simplesmente
não varia, né? Se ora a velocidade não varia, não há variação da velocidade no tempo, então a aceleração é nula, portanto a aceleração é nula. Se nós nos utilizarmos agora do princípio fundamental da dinâmica nessa condição matemática, o que eu vou ter, pessoal? Força resultante é a massa vezes a aceleração, então a soma vetorial das forças que atuam no corpo, força resultante, é a massa vezes a aceleração nula, que é a nossa condição, ou seja, a força resultante ela é nula, né? Se a força resultante é nula, pessoal, significa que o corpo está em repouso ou velocidade vetorial constante, ou seja, de qualquer forma ele está em inércia. Então, dinamicamente falando, pessoal, o corpo estando em repouso ou a uma velocidade vetorial constante, não há diferença para a força resultante, porque em ambos os casos a força resultante vai ser nula. Então aqui, pessoal, é uma questão que muitas pessoas tratam, né, que tratam de forma errada, né? Tem gente que fala, o corpo está em inércia quando não há forças atuando sobre ele. Falso. Qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão, dado essas restrições matemáticas, é que se a soma vetorial das forças que atuam no corpo é nula, o corpo está de fato em inércia. Completamente diferente dizer que a soma vetorial é nula e falar que não há interações agindo no corpo, né? De forma bem rigorosa, pessoal, é impossível um corpo estar livre da ação de forças, né? Essas forças podem ser desprezíveis a ponto de você não representar elas, porém elas existem numa intensidade muito pequena. É impossível um corpo estar livre da ação de forças, né? Nesse exato momento há uma série de interações acontecendo comigo, né? Eu estou interagindo com o chão, estou interagindo com o planeta, né? Essas interações que fazem com que a força resultante se manifeste, né? Então falar que um corpo está em inércia, matematicamente falando, é simplesmente impor que a força resultante dele é nula. Preste muito bem atenção, tá, pessoal? Porque para que a força resultante seja nula, o corpo está em velocidade vetorial zero ou velocidade vetorial constante, o que caracteriza o repouso, o movimento retilíneo uniforme. Portanto, o movimento circular uniforme, ele não se encontra em inércia. Agora nós iremos conceituar essa reciprocidade da interação da matéria com a matéria, né? Quando dois corpos interagem, essa interação é mútua, né? O que eu me refiro quando há interação mútua? Quando você anda, né? Você interage com o chão e de forma recíproca o chão interage com você, né? Essa interação, pensa no jeito como você anda. Você primeiro pisa com o calcanhar e depois empurra o chão, né? Então você empurra o chão para trás, o chão empurra você para frente. Essa interação é recíproca, da mesma forma com que você, por exemplo, nada. Talvez nadar seja o exemplo mais visual dessa reciprocidade da interação, né? Para nadar você pega um punhado de água na mão, empurra a água, joga a água para trás e a água te joga para frente, ou então você empurra para baixo, a água te joga para cima, né? Então essa interação ela não é privilegiada por ninguém, né? Eu gosto sempre nessa parte de citar um dos filósofos que contribuiu bastante para essa ideia, anterior a Newton, né? O contemporâneo também, mas um pouco anterior cientificamente falando, que foi o Descartes. Descartes ele trata o movimento como uma certa quantidade que se transfere de um corpo para outro. Então, na verdade, um corpo munido de movimento transfere movimento para outro. Essa ideia de transferência de movimento de um corpo para outro é o que provavelmente inspirou o Newton a representar essa ideia da forma pelo qual a gente trata ela como a terceira lei de Newton, que é chamada de ação e reação, né? Que justifica o seguinte: a interação é recíproca, ninguém é privilegiado, o movimento ele se transfere de um corpo para outro, né? Então, para toda ação, ou seja, uma interação de um corpo com outro, há uma reação. O outro corpo interage, né? Essa interação é mútua. Como há uma transferência de movimento, né? O movimento ele tem que se conservar de um corpo para outro, né? Essas informações acontecem na mesma intensidade, né? Então, se eu interajo com o chão com 10 newtons, o chão interage comigo com os mesmos 10 newtons. Não faz
sentido ser maior, né, essas interações. Ninguém sai privilegiado, o movimento se transfere. Eu transfiro para o chão transfere para mim na mesma igualdade, né, na mesma direção também, ou seja, se eu interajo com o chão na horizontal, o chão interage comigo também na horizontal, só que sentidos contrários. Eu empurro o chão para trás, o chão me empurra para frente, né? Então essa é a representação conceitual da reciprocidade da interação da matéria com a matéria. Então aqui eu fiz um diagraminha bem simples, que é um rapaz num patins, né, para a gente minimizar o atrito dele com o chão, né, essa interação com o chão, e ele com uma bola em uma das mãos, né? O que acontece então? Se ele pegar e jogar a bola, interagir, empurrar a bola para frente, pessoal, esta é a ação. O rapaz interage com a bola, né, empurra a bola empurra o rapaz. Ação e reação. Então ele empurra a bola nesta direção horizontal, sentido para a minha direita, né? A reação está no rapaz, na mesma direção horizontal, só que sentidos contrários, né? Aqui uma coisa interessante de perceber é que essa ação e reação, por mais que tenha a mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, elas possuem efeitos completamente diferentes. Efeitos no que eu digo, nessa ideia de observação, né? Se a gente representar essas ideias, pessoal, como a bola tem uma inércia menor, ela adquire uma aceleração maior. Como o rapaz tem uma massa maior do que a bola, ele adquire uma aceleração menor. Então eu representei aqui, né, de forma visual essa ideia. FA eu chamei a força da ação, né? O rapaz interagindo com a bola. É a massa da bola pequenininha vezes uma aceleração grande, né? A força de reação, pessoal, que é a bola interagindo com o rapaz, é uma massa grande vezes uma aceleração pequena, né? E vetorialmente falando, a gente pode escrever isso daqui, que a força A, pessoal, ela tem a mesma direção que a força B, porém sinal negativo, ou seja, sentido contrário. E em módulo eu falo que as intensidades são iguais. Como eu estou tratando em módulo, eu não preciso representar o sinal. O sinal ele tem um caráter vetorial nesta representação, né? Uma coisa que é importante da gente perceber nesse exemplo é que como as massas envolvidas são diferentes, nessa ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. Como elas atuam em corpos diferentes, elas nunca irão se cancelar, né? A força resultante de uma representação de ação e reação, pessoal, ela não pode se cancelar para os corpos, né? Porque elas são aplicadas em massas diferentes, né? Agora nós vamos discutir alguns tipos diferentes de interação da matéria com a matéria. Cada interação da matéria com a matéria, pessoal, tem alguma propriedade particular, né? Seja ela geométrica ou seja ela algébrica ou então na concepção física mesmo da interação, né? As interações na dinâmica, elas se separam em dois tipos, né? Essencialmente, interações que acontecem mediante contato direto entre os corpos, né? Os corpos têm um contato físico direto, ou então essas interações acontecem sem que haja necessidade de contato, né? Os corpos podem interagir à distância, né? Esses tipos de interação à distância, talvez você esteja um pouco mais familiarizado com a força elétrica, com a força magnética, né? E no caso da mecânica existe a força gravitacional, que posteriormente nós iremos tratá-la com um pouco mais de detalhe, né? Eu vou pegar um caso particular dessa interação sem necessidade de contato e trabalhar em cima dele, que é a representação de quando um corpo está próximo à superfície de um planeta, né? Então um corpo próximo da superfície de um planeta ou então de uma massa absurdamente grande comparada com as que você está acostumado normalmente, né? A gente pode representar essa interação entre as massas. Massa sempre atrai massa. Quando um corpo está próximo da superfície de um planeta, essa atração entre as massas ela é representada matematicamente através de uma ideia, essa ideia da força peso, né? Aqui é uma questão extremamente importante de se discutir, pessoal, que quando a gente fala cientificamente em peso, a gente está representando a intensidade de uma interação da matéria com a matéria, né? O peso, ele não é uma propriedade do corpo, mas sim o resultado de um tipo específico de interação da matéria com a matéria, né? Então, só tome cuidado com isso, porque a gente trata socialmente o peso como se fosse uma propriedade do corpo, mas na verdade não.
o peso ele é o resultado da interação entre massas. Então, olha, eu interajo com o planeta Terra me atrai, né? Então aqui é uma ação, né? O planeta me atrai para o seu centro, né? E a reação é a interação do planeta comigo, né? Eu atraio o planeta me atrai. Ação e reação, né? A ação está aqui no nosso rapazinho e a reação está no centro do planeta. Então a ação e reação, pessoal, elas têm que acontecer nesses dois corpos que interagem. O planeta interage com o rapaz interage com planeta, né? Ação e reação, né? Então a gente tem a representação da força-peso, que é essa interação, um símbolo associado à letrinha P, e matematicamente a gente calcula essa força-peso pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade deste planeta, né? Que na Terra, pessoal, equivale a 9,81 metros por segundo ao quadrado. O vestibular geralmente aproxima ele para 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade no planeta Terra, né? Já, por exemplo, na Lua, pessoal, na Lua a gravidade é 1/6 da gravidade do planeta Terra, né? A gravidade na Lua ela equivale próximo de 1,6 metros por segundo ao quadrado, né? Então o que acontece? Olha, se eu estou aqui na Terra, pessoal, tenho uma massa de 60 quilos, eu vou para a Lua, a minha massa continua sendo as mesmos 60 quilos, né? A massa não, a minha propriedade de ser dotado de matéria não se altera, estando na Lua ou no planeta Terra. Já a força-peso, pessoal, ela tem uma alteração. Como na Terra e na Lua as gravidades são diferentes, a força-peso ela vai ser diferente, né? Se a força-peso é diferente, essa atração é menor, você tem a sensação de estar comprimindo menos a superfície, né? Essa sensação de comprimir menos a superfície que dá a impressão de estar mais leve, né? Mas na verdade, cientificamente falando, você é atraído com uma interação, uma intensidade menor pelo planeta, né? Pela Lua, no caso, que é um satélite, não um planeta, mas enfim, a ideia é justamente essa, né? Na verdade, a sua propriedade de ser dotado de matéria não se altera, mas a sua interação com outro corpo sim, o que pode dar essas impressões, né, de formas diferentes. Essa interação de compressão que eu acabei de mencionar, pessoal, a gente também descreve ela por uma propriedade geométrica. Quando um corpo comprime uma superfície, pessoal, essa compressão se dá geometricamente de forma perpendicular à superfície, né? Essa interação dessa força de compressão de uma massa a uma superfície, por ser sempre perpendicular à superfície, a gente a chama de força normal. Lembrando que normal é algo que na geometria é perpendicular à superfície. Portanto, por ser sempre perpendicular à superfície, a gente representa interação que é perpendicular à superfície, ou então força normal, que é mais bonitinho. Associando um símbolo a essa ideia, né, que a gente escolhe como sendo F índice N, né, força normal, a gente pode representar geometricamente algumas situações, como por exemplo, dois bloquinhos que estão em contato, né? O bloco A comprime o bloco B verticalmente para baixo, porque a superfície do bloco B está na horizontal, então a vertical é perpendicular, né? Então o bloco A comprime o bloco B verticalmente para baixo, o bloco B não deixa barato e comprime verticalmente o bloco A para cima. Ação e reação, né? Olha aqui, ó, são corpos diferentes. A ação se dá no corpo B e a reação no corpo A. Mesma coisa se eu coloco um bloco, pessoal, em um plano inclinado, né? Nesse corpo que tem essa superfície inclinada, oblíqua, em relação à horizontal ou à vertical. Aqui é interessante comentar por causa dessa propriedade geométrica da normal, de ser perpendicular à superfície, né? Aqui, pessoal, olha, o bloco B, o bloco A e o bloco B, eles interagem nessa compressão da seguinte forma: há uma compressão perpendicular à superfície, neste sentido, e a reação está simplesmente no sentido contrário. Percebam que os meus vetores, eles têm que ser perpendiculares à superfície, tá? Então essa interação de compressão é interessante porque a gente pode quebrar um paradigma agora, né? Quando você sobe em uma balança, o que a balança está medindo? Se você sobe a balança, você comprime a superfície dela. Ora, se você comprime a superfície dela, a balança mede o quanto você comprime essa superfície. Ou seja, a balança mede a sua interação com ela, a compressão com a superfície da balança. E essa interação de compressão, ela é
anormal, né? Então a balança mede peso? Não, a balança sempre mede a normal, a balança não mede peso. Ah, então a balança mede massa? Também não, porque para medir alguma coisa você tem que subir na balança, né? Tanto é que todo mundo tem um amigo inconveniente que quando você sobe na balança, esse amigo inconveniente vai lá com o pé dele e pisa na superfície da balança. Ele pisando na superfície da balança, ele muda a sua massa? Não. Ele muda a sua interação com o planeta? Não, mas ele muda o quanto a superfície é comprimida. É por isso que o valor mostrado na balança sofre uma alteração. Dando continuidade às interações, próxima interação que nós vamos ver é a interação massa e corda, né? Essa interação entre massa e corda, ela tem uma peculiaridade, que é a seguinte, né? Eu vou representar pelo diagrama direto, né? Antes, o nome atribuído a ela é atração, né? Porque o fio traciona, né? Uma massa traciona o fio, né? Esse símbolo a gente representa pela letra T maiúsculo. E aqui o meu diagrama, né, pessoal? O que eu tenho? Vou representar só essa interação entre massa e o fio. Eu vou abster de representar geometricamente qualquer outro tipo de interação que possa haver nesses corpos. Tá? Então olha o que a gente tem, pessoal. Tem um fio e a minha caixinha, o meu bloquinho, por exemplo, se você preferir. O que acontece então? Então aqui, pessoal, o fato do meu corpo estar junto com acoplado ao fio faz com que o fio seja esticado pelo corpo, né? Então o corpo estica o fio estica o corpo, né? O fio puxa o corpo puxa o fio. Essa é a minha ação e reação. O que tem de especial nessa interação é que o fio sempre puxa. Para que haja uma atração, pessoal, se faz necessário com que a corda esteja esticada, ou seja, o fio sempre puxa. Se você quiser puxar algum corpo que está acoplado em uma corda, você tem que puxar o fio para que essa interação se manifeste. Não há maneira analítica de se calcular a atração, assim como a normal também não há. É sempre a partir do princípio fundamental da dinâmica que se representa a intensidade da atração, nunca uma forma analítica, porque dependendo da situação esse fio pode esticar mais ou menos a corda, né? Então a ação está na corda, a reação no meu bloco. Fio sempre puxa. Representar geometricamente essa interação é representar essa propriedade de que o fio sempre puxa. Por último, a gente vai discutir um pouquinho da lei de Hooke, que é a interação entre massa e mola. Antes de descrever propriamente a interação massa e mola, eu quero dar a ideia genérica da lei de Hooke. A lei de Hooke, pessoal, ela simplesmente não funciona para molas, né? Ela funciona para qualquer situação em que há uma deformação e essa deformação é restituída, né, nas condições originais do corpo. Então, por exemplo, se eu pego uma esponja, eu amasso essa esponja, eu deformo a esponja. A hora que eu solto a esponja, ela volta às suas condições originais, né? Todo tipo de situação em que isso acontece, a lei de Hooke pode ser utilizada e deve ser utilizada para descrever a dinâmica desse problema. Porém, por uma simplicidade matemática, pessoal, a única interação de deformação que há uma restituição que nós iremos discutir vai ser a interação entre massa e mola, né? Então, aqui eu representei a mesma mola em duas situações diferentes. A mola em seu tamanho natural, né, no seu comprimento natural, sem que haja deformação da mola, e um bloquinho acoplado à mola, né? Aí eu peguei, estiquei a minha mola e o que aconteceu, pessoal? Ora, se a mola foi esticada, há uma ação na mola, né? Uma força que está no mesmo sentido da deformação que foi causada, nesse caso, o esticar a mola, né? Já aqui, pessoal, se a mola foi esticada, o corpo tende a restituir a condição original, ou seja, o corpo ele tende a comprimir a mola. Então, se eu estico a mola, o corpo tende a comprimir. Se eu comprimo a mola, o corpo tende a esticar a mola. Então, olha, pessoal, aqui há uma representação matemática dessa ideia de que a força e a deformação são diretamente proporcionais. Escrever isso que eu acabei de falar para vocês, pessoal, é representar matematicamente a lei de Hooke, que aqui tem a força elástica, é diretamente proporcional à deformação. Só que aqui tem um detalhezinho, esse sinal negativo. Esse sinal negativo indica justamente que se a mola foi esticada, a tendência é restituir, né? Ou seja, haver uma compressão, comprimir a mola. Se você comprime a mola, a tendência é
esticar, né? Como é diretamente proporcional, há uma constante de proporcionalidade. Esta constante de proporcionalidade é chamada no nosso problema de constante elástica, que é uma característica da mola. De forma análoga a esse K, pessoal, ele representa a inércia da minha mola, o quão fácil é da mola ser deformável, né? Então, por exemplo, se eu pego uma espiral de caderno e um amortecedor de carro, eles possuem Ks diferentes. Quanto mais difícil é de deformar a mola, maior é o K, né? No caso, então, nessa comparação que eu optei por fazer, o K do amortecedor vai ser muito maior do que o K da espiral do caderno, né? Então, ora, representação da unidade da constante de mola é Newton por metro, né? Como a deformação é um tamanho, então a gente tem essa representação da unidade. Por último, né, eu vou representar essa expressãozinha aqui em um gráfico. Como a gente pode perceber, pessoal, a força e a deformação, por serem diretamente proporcionais, há uma relação linear. É por isso que há o meu gráfico uma característica de uma função de primeiro grau. Isso daqui é uma função de primeiro grau, em que o coeficiente linear é nulo, por isso que a origem pertence ao meu gráfico, né? Então há um crescimento linear, porque o K é positivo, né? E eu optei por colocar um ângulo, né? Essa abertura do meu gráfico, da curva, né? Que é representada por essa expressão, com o meu eixo horizontal. Representando a tangente deste ângulo aqui, a gente tem o coeficiente angular da função de primeiro grau, que olhando para cá, o coeficiente angular é a letrinha K, né? Então, ora, pessoal, há duas representações para a força elástica. Essa daqui, que tem um sentido vetorial, né? Tem uma representação vetorial, ou então, por exemplo, em módulo. Em módulo, a gente pode escrever, então, simplesmente que a força elástica é igual a K vezes o módulo da deformação, que eu optei por chamar por ΔX. Então, para cada interação há uma propriedade. A lei de Hooke, a propriedade é justamente essa, que a força elástica e a deformação estão em sentidos opostos. Por isso que há o sinal de negativo na representação vetorial. Ou em módulo, em que interessa a gente só as intensidades, aquela representação é mais do que o suficiente. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, né? Espero que você tenha gostado, desfrute do material. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.